Olá, eu me chamo Alex Martins e iremos hoje fazer um trabalho sobre o novo historicismo, a pedido do professor Vinícius Gomes Pascoal, para a disciplina de Crítica Literária na Universidade Federal Rural de Pernambuco. Eu me chamo Alexandro Martins Costa e, juntamente com Angélica de Menezes, realizamos a pesquisa e produção desse vídeo. Seja bem-vindo. O novo historicismo, uma corrente crítica que redefiniu a relação entre literatura e história. E, além disso, vamos aplicar essa abordagem ao livro de Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, para entender como a obra reflete a crítica em seu contexto histórico. Preparado para mergulhar na teoria e na prática? Vamos embora. Bom, o novo historicismo surgiu nos anos 80 nos Estados Unidos como uma reação ao formalismo literário, diferente do historicismo tradicional, que via a história como um fato objetivo. Essa corrente entende que a literatura não apenas reflete a cultura, mas também a constitui, sendo um sistema de dominação travestido de naturalidade. Os principais teóricos são o Steven Greenblatt, fundador da corrente que defende que textos literários devem ser lidos em diálogo com discursos e práticas culturais de seu tempo, revelando como o poder se manifesta nas obras. E Louis Montrose, que destaca que textos são palimpsestos ideológicos, ou seja, camadas de significados produzidos por conflitos históricos e sociais. Artigos, textos, todo o que nós pesquisamos para montar esse vídeo, vamos deixar os links logo na descrição abaixo. O novo historicismo ele tem algumas chaves, algumas características chaves. Ela rejeita a ideia de história neutra, entendendo-a como um discurso mediado por ideologias, geralmente por aqueles que estão no poder. Analisa como literatura e poder se interligam, revelando fissuras na sociedade. E usa trechos históricos menores, cartas, diálogos, para compreender contextos maiores. Quanto mais fundo vamos na sociedade, melhor a gente entende como que era de fato naquela época. Bom, duas citações dos pensadores. Greenblatt ele fala que a cultura é um sistema de denominação transvestida de naturalidade, como falei mais cedo, e o Louis Montrose ele destaca que textos literários são campos de conflito e negociações históricas. Então, esses dois pensadores eles aprofundam a ideia de que sim, temos que entender como a sociedade estava realmente se desenvolvendo naquela época e quem de fato dava as cartas, quem de fato mandava, quem de fato criava a narrativa daquela época para que a gente possa entender seus textos históricos. Bom, para aplicar o novo historicismo a Memórias Póstumas de Brás Cubas, a gente precisa entender como era o Brasil de 1881. Então, vamos voltar um pouco no tempo e relembrar como que estava o Rio de Janeiro, que é onde a história se passa. Bom, naquela época o escravismo estava decadente, a economia ainda dependia da escravidão, mas o movimento abolicionista crescia, né, pela Lei Áurea de 1888. Então estava ali nos seus momentos finais do fim da escravidão. O positivismo era a ideologia oficial do Brasil republicano. Pregava ordem e progresso, mas mascarava as desigualdades sociais. A elite escravocrata, ameaçada pela República, tentava se modernizar sem abrir mão de privilégios, como aponta o próprio Caio Prado Júnior. Nós pegamos alguns textos de alguns críticos acerca desse livro e vamos apresentar um pouco das suas análises aqui. Bom, nesse contexto, nasce o livro de Machado de Assis. E uma das frases que o Machado, que a gente pega do texto de Machado, é justamente essa. Uma que Brás Cubas fala, né? Já que ele representava essa elite. Ele era um desses da elite escravocrata daquele país, do país naquela época. E uma coisa que ele diz é: adotei a filosofia dos berços, mas o resultado foi nulo. Brás Cubas, filho da elite, tenta criar uma filosofia própria, mas fracassa.
Essa passagem satiriza a obsessão pela ciência da época, especialmente o positivismo, que a elite brasileira apropriava-se de forma superficial. Como destaca o crítico Silvio Romero, o estilo gago de Machado desconstrói mitos da modernidade, expondo a incapacidade da elite de desmamar-se de privilégios coloniais. Como falei, aquela rixa de final do fim da escravidão. A elite não queria abrir mão desse privilégio com tanta facilidade. Bom, a filosofia do berço é uma paródia ao cientificismo, mostrando como ideias europeias eram adotadas sem compreensão crítica, e o contraste entre a pretensão intelectual de Brás Cubas e o seu vazio moral. Ele nunca trabalhou, ele viveu às custas da escravidão. Opa. Bom, um outro trecho que podemos retirar do livro é: o homem é um bicho que pode fazer tudo. Essa frase resume a visão cínica de Machado sobre a flexibilidade ética das elites para manter privilégios. Para Louis Montrose, um dos teóricos do novo historicismo, textos literários são palimpsestos ideológicos, e aqui vemos como Brás Cubas personifica as contradições do período enquanto pregavam ordem e progresso, mantinham essas estruturas escravistas. Então, a ironia ela desmonta a ideia de superioridade da moral da elite, revelando sua adaptação oportunista às mudanças. O que de fato aconteceu, né? Houve a abolição da escravatura, mas a elite que saiu ganhando indenização e privilégios que perpetuam bastante até hoje. Bom, Brás Cubas, na história, ele seduz Virgília, né, a esposa de um amigo rico, mas justifica suas ações como experimentos científicos. Se você ler o livro, você vai lembrar desse trecho. Então, mais uma vez, como parte de que o homem é um bicho que pode fazer tudo. É a grande ironia que Machado deixa em seu texto. Por fim, um outro trecho foi a própria morte da Virgília, quando ele diz que ela morreu e não chegou-me a ver-me presidente. A morte de Virgília é tratada com frieza, refletindo a desumanização nas relações sociais. O novo historicismo nos ajuda a ver como Machado critica a instrumentalização das mulheres pela elite. Virgília é um troféu para Brás Cubas, descartável após a sua utilidade. Contraste entre retórica romântica do amor e da realidade patriarcal da época. A ironia subverte expectativas, expondo a superficialidade das emoções na sociedade escravocrata. Afinal de contas, o que esperar de uma elite que não conseguia enxergar o outro como um ser humano, mas enxergava o outro como um bicho ou como algo a ser usado e apropriado. Então, analisar criticamente com o novo historicismo é trazer uma realidade nua e crua da época que aquele texto foi escrito. Bom, para concluir, a Memórias Próximas não é apenas um romance, mas um espelho das fissuras da sociedade brasileira do século XIX. Como escreveu Stephen Greenblatt, a literatura é um espelho torto da realidade, mas Machado nos obriga a confrontar nossa ambiguidade histórica. Eu deixo um desafio a você que assistiu esse vídeo até aqui. Quero que você leve essa visão crítica para além da literatura. Analise notícias, filmes, a política pública, como textos palimpsestos, né? Como dizia o Montreux, buscando entender quais interesses estão por trás das narrativas, como proposto no Contrato Educacional da Unesco. A educação deve formar jovens autônomos e críticos, capazes de desconstruir estruturas de poder. O que eu aprendo estudando o novo historicismo é justamente essa vontade de sempre ver por trás das linhas frente, ver por trás daquilo que está sendo proposto, o que de fato acontecia, o que de fato está sendo pregado e está sendo mostrado para nós dentro da descortinar a realidade, digamos assim. Então, eu gostei muito de estudar sobre essa corrente de crítica literária, justamente porque ela nos faz aceitar um pouco da realidade nua e crua e sair um pouco das fantasias que muitas vezes a literatura nos convida a viver. Essa aqui é a nossa bibliografia dos livros que nós pesquisamos e artigos científicos também. Ela está incompleta, colocamos mais textos e mais links na descrição desse vídeo.
E obrigado por nos assistir. Espero que você tenha gostado. Até a próxima.